Hoje eu vou falar sobre a importância dos ciclos femininos na nossa vida, o porquê isso se torna tão importante em diversas áreas da nossa vivência. Nós temos uma natureza cíclica e isso é algo muito antigo, é uma lembrança ancestral que a gente carrega. E da onde vem isso? Vem da natureza, que é muito parecida com a gente, né? Mas conforme o tempo foi passando, o patriarcado foi se instalando na sociedade e a gente começou a viver um tempo um pouco diferente, né? Que seria o tempo dos homens, um tempo onde a produção excessiva, as coisas mais racionais e mais práticas começaram a tomar conta de tudo. Então hoje a gente utiliza até um calendário solar, que é um calendário masculino, que fala sobre os movimentos do Sol, né? E a mulher, antigamente, ela estava mais conectada com o calendário lunar. E isso está sendo retomado agora, né? Esse retorno ao calendário lunar. A energia da Lua é uma energia muito feminina, muito intuitiva, muito misteriosa, e ela passa por 4 fases, né? Então ela é uma energia cíclica, uma energia que funciona em espiral. Por isso o calendário lunar é tão parecido com o nosso ser essencial. Além dessas 4 fases relacionadas às 4 fases do nosso ciclo menstrual, a gente tem também as fases da Lua influenciando as marés e as nossas águas internas e também as nossas emoções. Então, esse movimento cíclico da Lua junto com a gente e junto com as estações, junto com os movimentos do plantio e também os 4 elementos, tudo isso está relacionado com essa nossa natureza cíclica. Então, quando a gente está acompanhando, né, esses nossos movimentos internos, esses nossos movimentos cíclicos, os movimentos do nosso corpo, a gente está em total ressonância com a natureza. Quando a gente está em ressonância com a natureza, a gente está sendo natureza, a gente está vivendo no mesmo ritmo que ela. E se a gente vive no mesmo ritmo que ela, obviamente a gente não pode ter ciclos de trabalho iguais aos impostos pela sociedade hoje, porque nós não conseguimos produzir exatamente como a sociedade quer que a gente produza. Por exemplo, a gente tem um trabalho e a gente precisa, enfim, tá lá às 8 horas por dia, todos os dias da semana. E muitas vezes isso demanda muito da gente. O que começa a acontecer? A gente tá lá menstruada, a única coisa que a gente queria estar fazendo era ter um momento de recolhimento, era estar em casa abafadinha com o nosso cobertor, e a gente tá tendo que trabalhar. E aí isso faz com que as dores comecem, porque a gente, enfim, não tá se recolhendo, né? A gente não tá tirando esse tempo para nós. Quando a gente tem um conhecimento sobre o nosso corpo, como a gente entende como ele funciona, como nossas energias se movimentam durante todo esse ciclo menstrual, e o ciclo menstrual, ele não é só essa parte do ciclo que a gente está sangrando, né? Então, o ciclo menstrual, ele é todas as fases que a gente passa no nosso ciclo interior. Então vai contar a partir do primeiro dia de menstruação até o último dia antes da próxima menstruação, né? Então tudo isso é o ciclo menstrual. A gente vai passar pela fase menstrual, pela fase pré-ovulatória, pela fase ovulatória e pela fase pré-menstrual, né? Tudo isso é o ciclo menstrual, né? Então quando a gente pergunta assim, quanto tempo tem o teu ciclo menstrual? E daí a pessoa responde, tem 7 dias, né? Não, isso é o tempo de sangramento, né? O ciclo menstrual, ele corresponde a essas 4 fases, esses 4 momentos que a gente está passando.
Quando a gente tem o conhecimento sobre essa natureza cíclica, a gente também tem uma autonomia sobre o nosso corpo e sobre as nossas energias e como a gente vai reagir e agir conforme elas estão fluindo, né, dentro do nosso ciclo menstrual. Então, durante toda essa lunação, durante todo esse mês, digamos assim. Então, colocando uma luz sobre isso, a gente pode dar um direcionamento maior de em que momentos nós vamos estar fazendo as coisas, né? Então, nesse momento eu vou pausar, nesse momento eu vou organizar as coisas que eu tenho para fazer, nesse momento eu vou planejar e agora eu vou entrar com força total para produzir, para materializar as coisas que eu desejo ou que eu preciso fazer. Quando a gente não consegue fluir nessa espiral cíclica, o nosso corpo ele vai falar, né? Na verdade, o nosso corpo está falando o tempo todo, mas como a gente não foi ensinada a prestar atenção no que ele está dizendo, a gente acaba deixando isso de lado, né? E acaba negligenciando todos os sinais que ele está nos mandando. Quando isso acontece, é como se a gente estivesse negando a nossa própria natureza, né? E aí as coisas começam a desandar e a gente começa a gerar os desequilíbrios e as doenças de trato ginecológico. Entrar nessa espiral de tempo, que é o calendário lunar, nos permite que a gente viva todas as mulheres que a gente é, né? E até essa visão da mulher, ela foi deturpada conforme o tempo, porque antigamente era incrível que as mulheres pudessem ser tantas mulheres em uma só, né? E ter essa diversidade de saber lidar com tantas coisas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter acesso a essas fontes mais místicas, a essas energias invisíveis, a sonhos e mensagens e visões, que são coisas proporcionadas pela lua, né? Pela influência da lua em nós. E hoje tem essa deturpação no sentido de ela é muito instável, ela é de lua, ela é uma lunática, né? Levando para um lado não muito positivo, né? Como se ser influenciada pela lua fosse algo desequilibrado, enquanto tu ter uma energia mais masculina e linear fosse algo mais adequado. E realmente, para o mundo que a gente vive hoje, o que se demanda é que a gente esteja mais nessa energia, mas assim também a gente não está conseguindo equilibrar essas duas energias dentro de nós, e o que acontece são mulheres que estão aí com uma energia masculina muito forte para poder dar conta dessa demanda racional, prática e linear, e acabam se afastando do seu feminino, do seu lado intuitivo, das suas emoções, e isso acaba gerando esse desmembramento, assim, né, de nós com a nossa energia essencial. E isso acaba gerando não só doenças e desequilíbrios, mas também estresse, depressão, aumento de peso, perda excessiva de peso. E isso vai acabar gerando não só doenças e desequilíbrios, como eu disse anteriormente, mas também vai trazer outros sintomas, como depressão, estresse, irritação, né? Esses momentos em que a gente está muito irritada, que parece que o mundo todo está caindo sobre nós. E isso também tem a ver com essa não fluidez, né? Dessa nossa energia cíclica. Então, não só esse conhecimento do corpo, né, mas também esse conhecimento das nossas emoções. Quando a gente está mapeando o nosso ciclo menstrual, quando a gente está mapeando o nosso ciclo, para aquelas mulheres que também não menstruam, é possível acompanhar o ciclo, porque ele é um ciclo que vai durar a vida inteira. Quando a gente está acompanhando o nosso ciclo natural, a gente vai ver os nossos movimentos emocionais também,
né? E movimentos relacionados à nossa sexualidade, à nossa criatividade, à nossa energia, né? Se a gente está mais disposta, menos disposta, se a gente está mais feliz ou está mais triste naquele dia, se a gente teve muitos sonhos, se a gente teve muito insights, né? Essa parte mais astral, digamos assim, que é como a gente chama. Um estudo que eu tô aprofundando cada vez mais e que eu sinto muito importante é essa parte que fala sobre a criatividade cíclica, né? E a produtividade consciente. Quando a gente tem esse estudo sobre os nossos ciclos, a gente consegue aproveitar melhor, né, essas entradas, esses picos de energia que a gente tem durante o nosso ciclo menstrual, ou não, né, quando a gente não tem ciclo menstrual, mas de aproveitar isso de uma forma mais fluida, sem estar se matando, sem estar sempre cansada, mas respeitando o nosso tempo interno. E quando a gente sabe como essa energia está funcionando, a gente vai acabar colocando para fora, né, externando, materializando os nossos trabalhos, os nossos projetos, as nossas ideias, enfim, o que for, até a organização da casa, se for o caso, de uma maneira que converse melhor com o que a gente está passando internamente, né? Como isso não, de uma forma que isso não se torne pesado, de uma forma que isso não se torne ruim. Então, esse autoconhecimento, né, ele vai nos ajudar a perceber, por exemplo, que quando a gente está no período menstrual, a gente está com uma energia mais de recolhimento, né? E que os picos de energia, na verdade, vão acontecer no pré-ovulatório e no ovulatório. E os picos de produtividade vão acontecer mais no ovulatório e no pré-menstrual, no início do pré-menstrual, né? Que é onde se acumulou bastante energia logo depois da ovulação. E aí a gente vai caindo até chegar no nosso período menstrual. A energia cíclica, então, ela é muito importante para que a gente relembre da nossa natureza essencial, e para que a gente perceba que nós somos muitas mulheres em uma só, né? Mas que cada uma de nós é um universo.